Bom dia, irmão de fé. Estamos numa série de estudos sobre a liturgia das horas. Nós estamos nesta edição de 1993 que eu tenho aqui em mãos, lendo o volume 1 na página 10. Quem tiver esse volume pode acompanhar aí. Para melhor alcançar tal finalidade, uma segunda edição da liturgia das horas, que sai 14 anos depois da primeira, apresenta como característica própria o texto da edição da Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, a qual, em virtude da norma prescrita pela Constituição Apostólica Scripturarum Thesaurus do Papa João Paulo II, do dia 25 de abril de 1979, substitui obrigatoriamente o texto da versão Vulgata até então utilizada. As particularidades próprias à presente edição serão expressamente descritas a seguir. Ou seja, o que essa nova versão da Liturgia das Horas, que saiu 14 anos depois da primeira, o que ela traz de particular? O que ela traz de novo? Primeira coisa, a tradução da Nova Vulgata foi usada nas leituras bíblicas do ofício das leituras, ou seja, das vigílias, e também nas leituras breves de laudes, vésperas, nas horas das 9, das 12 e das 15 horas e completas, assim como em todos os cânticos do Antigo e do Novo Testamento. Muitas vezes, na oração, nós temos 3 salmos. Nas completas, às vezes nós temos 1, às vezes nós temos 2. Só 2 dias da semana que aparecem 2 salmos. Se eu não estiver enganado, no sábado e na quarta-feira. Bem, estes salmos, às vezes, não são salmos. Às vezes são cânticos que estão dentro da Bíblia, em outros livros da Bíblia. Às vezes é do livro do profeta Isaías, às vezes é do Evangelho de São Lucas, enfim. Mas o cântico, esse tipo de cântico, ele está inserido na categoria de salmo, né? É considerado um salmo também, nessa estrutura que nós temos da liturgia das horas. Pois bem, os textos que foram utilizados para fazer a versão portuguesa, o decreto está explicando que o texto que foi utilizado foi um texto em latim da Nova Vulgata. Existia a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim que foi feita por São Jerônimo, e o que está sendo usado aqui não é a da Vulgata original, mas da nova versão da Vulgata. A adaptação para os nossos tempos mais modernos daquilo que foi feito por São Jerônimo. E estes textos foram aprovados pelo Papa João Paulo II no ano de 1979, e a partir daí se começou a utilizar, segundo aquele que nós estamos entendendo deste texto. Segunda particularidade. Alguns textos bíblicos existentes na primeira edição não se encontram na tradução da Nova Vulgata, ou nela se revestem de um novo significado, de modo a não mais corresponderem ao fim para o qual foram outrora escolhidos. Esses textos não são mais apresentados, mas em seu lugar foram escolhidos outros mais adaptados. Ou seja, quando se mudou da Vulgata para a Nova Vulgata, alguns textos perderam seu significado, né, daquilo que tinham sido antes escolhidos. O texto é escolhido e colocado no dia tal. E nesse dia, pela adaptação que foi feita, então, eles perdem o seu lugar. É preciso tirar daquele lugar e colocar em outro lugar. O texto está dizendo simplesmente isso, né? Alguns textos bíblicos que existiam na primeira edição e que não se encontram na Nova Vulgata, ou nela se revestem de um novo significado, de modo a não mais corresponderem ao fim para o qual foram outrora escolhidos. Estes textos não são mais apresentados nesta nova edição, né? Eles foram tirados do seu lugar original e colocados em outro lugar, ou simplesmente retirados. Terceiro ponto. O texto dos Salmos, mais uma vez revisto na edição da Nova Vulgata,
é reproduzido na mesma forma nessa liturgia das horas, né? O texto dos Salmos como está na Nova Vulgata. Quarto ponto, os responsórios do ofício das leituras foram revistos tendo em conta o texto da Nova Vulgata, a não ser que, por acaso, razões peculiares de composição, tradição, melodia musical ou rubricas litúrgicas excluam mudanças do texto. Muito bem. Quinto ponto. Foram reintroduzidas nos domingos e solenidades novas antífonas para o Benedictus e o Magnificat. Benedictus é o bendito, que é o cântico evangélico para a oração da manhã. Magnificat, cântico evangélico para a oração da tarde. Estes textos em conformidade com o texto dos evangelhos de onde foram extraídas. Sexto ponto, a redação dos hinos mereceu muito cuidado e polimento. Sétimo, tanto as leituras bíblicas mais longas como os salmos e os cânticos do Antigo e do Novo Testamento trazem em cada versículo a numeração bíblica comum, ou seja, aquela numeração bíblica que todos conhecem, que se você olhar na liturgia das horas e conferir na sua Bíblia, a não ser que seja uma Bíblia de estudo, porque às vezes tem algumas Bíblias de estudo que tem alguns livros que são um pouco divergentes, vai estar da mesma forma, né? Excluindo aquelas Bíblias que são exclusivas para estudo, as suas Bíblias de uso pastoral, elas vão estar em conformidade com aquilo que está aqui. Então, nós lemos aqui 7 pontos dessas características particulares desta edição da Liturgia das Horas. No nosso próximo vídeo nós continuamos fazendo esta mesma leitura. Até lá!